Olá, meus queridos amigos e irmãos, meu fraterno Saravá, aqui seu amigo Vaguinho Macumba que vos fala, dando início a mais uma edição do nosso quadro Momento de Prosa com Vaguinho Macumba. E nesta edição estamos trazendo uma pessoa muito especial, muito querida para esse dedinho de prosa conosco. O meu amigo Jorge Santana, que é professor de História e doutorando em Ciências Sociais. E também é um dos diretores do documentário Nosso Sagrado. Meu irmão Jorginho, posso chamar assim, né? Porque a gente é amigo, tem uma certa intimidade. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube e em nossas redes sociais, meu irmão. Oi, Vaguinho, muito obrigado primeiro pelo convite, né, participar do programa, é um prazer. Você que é um camarada de luta em São Gonçalo, então é um prazer estar aqui e vamos fazer esse dedo de prosa aí, tem bastante assunto para a gente conversar. Com toda certeza, não tenho dúvidas disso, meu irmão. Desde já eu também gostaria de agradecer por você ter aceitado aí o nosso convite. É muito importante, meu irmão, que você possa estar fazendo uma fala sobre esse projeto maravilhoso. Desde já eu parabenizo todos os envolvidos na proposta do documentário Nosso Sagrado. Meu irmão, eu queria já começar falando sobre um pouquinho, que você falasse, né, para a gente um pouquinho sobre o que inspirou esse grupo, né, vocês, todos os envolvidos, a realizarem este documentário Nosso Sagrado. Então, o documentário Nosso Sagrado ele foi lançado e produzido em 2017, em dezembro de 2017. Os diretores foram o Fernando Souza, o Gabriel Barbosa e eu. E é um documentário que surge a partir da campanha Liberte Nosso Sagrado, que é uma campanha que foi criada no início de 2017, que é mais uma das tentativas de luta para a retirada dos objetos sagrados da Umbanda e do Candomblé, que encontra-se no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro desde o início do século XX. E aí a campanha luta, né, para tirar os objetos desse museu, e o filme ele conta três questões. Né? Primeiro, a história da perseguição ao Umbanda e do Candomblé na Primeira República e na Era Vargas. Depois ele conta como é que esses objetos foram, de maneira racista, intolerante, discriminatória, tornaram-se exposição dentro desse museu, com o nome de Coleção Magia Negra, que já mostra o caráter racista dessa exposição desse museu. E, por último, a luta que é atual para a libertação desses objetos, para tirá-los de lá e levar para um outro museu em que os religiosos possam ser os protagonistas da condução de como esses objetos vão ser expostos, como essa história vai ser contada. Perfeito, meu irmão Jorginho, perfeito. Você fala de 3 pontos aí que originou a proposta. Você queria falar um pouquinho sobre cada ponto, que eu acho interessante. Porque o momento de prosa é aquilo, né? Um bate-papo, mas com certeza os nossos seguidores eles querem muito mais te ouvir do que me ouvir. Você tem todas as informações sobre essa proposta que é muito importante para nós que somos seguidores das religiões de matriz africana. A gente às vezes fala que esse atual momento é talvez o momento mais grave de ataque às religiões afro-brasileiras, mas às vezes a gente exagera um pouco nisso, no sentido de que nunca foi fácil no Brasil ser de matriz africana. Né? Então, no período do Brasil colônia, a Inquisição Católica perseguiam as pessoas escravizadas que praticavam seus cultos. No Brasil Império, a polícia da corte perseguia tanto escravizados como libertos que praticassem suas religiões de origem África. Na República, até 1945, oficialmente, o Código Penal ele criminalizava em 3 artigos de religiões afro-brasileiras. Eu tinha uma dúvida com relação a essas datas, né? No caso, esse Código Penal, ele vigorou até o ano de 1945, com esses 3 artigos que mantinham na criminalidade as religiões de matriz africana?
Sim, até 45. Em 42, devido à pressão dos kardecistas, tiveram algumas alterações com o novo Código Penal 542, mas a Hum, criminalização oficial ela se mantém. Então, a gente tem uhum. dados de prisões, de invasões a terreiros pela polícia até 45 e pós-45. Só que pós-45 você já não tem esse sustentáculo na lei, no Código Penal. A última vez que eu pesquisei sobre, parece, você, por favor, me corrija se eu estiver errado, são os artigos 157 e 158, e qual seria o outro dentro do Código Penal à A época? 156, 157 e 158. Ah, Eles perfeito. usavam com baixo espiritismo, prática ilegal da medicina, cartomância, sortilégios, entre outros artigos que incluíam. É importante lembrar que os ciganos também eram Sim, criminalizados por esses artigos. perfeito, perfeito, meu irmão. A gente tem números exatos ou aproximados de quantas lideranças do nosso segmento foram apreendidas nessa época, ô Jorginho? Olha, a gente não tem números, um pouco como a questão da escravidão. A gente tem estimativas de quantas pessoas foram escravizadas, mas a gente não tem um número real, né? Uhum. Até porque muitas dessas atividades eram ilegais. Mas numa reportagem que saiu no final do ano passado, na época, dos casos que saíram nos jornais da época, do período, entre acho que 1890 ou até 1929, se eu não me engano, ou 1930 alguma coisa, eram 800 pessoas presas e um número também nessa casa aí de terreiros invadidos. Isso na cidade do Rio de Janeiro e Niterói. Então, você imagina na amplitude do Brasil quantos casos aconteceram e quantos não foram publicados na imprensa. É verdade. Eu ia falar sobre isso agora. Muitos com certeza não foram nem registrados, né? Agora você vê, meu irmão, que absurdo, né? O cidadão ele ser preso por professar a sua fé. Né? É lamentável. E a gente se vê na condição de lutar para que o Estado brasileiro possa reparar esse erro histórico e grave cometido com as religiões de matriz africana, né? Não é isso, meu irmão? E eu acho que essa é uma das propostas desse documentário, não é? Sim, quando as pessoas que foram presas na ditadura civil-militar, Uhum. o Estado teve que repará-los. Como? Forma de indenização, homenageando o nome dessas pessoas em ruas, em escolas e tudo mais. Agora, no caso das religiões afro-brasileiras, elas nunca foram reparadas pelo Estado, nem financeiramente, nem na memória, nem nos livros didáticos. Então, uma das buscas do documentário Nosso Sagrado, da campanha Liberte Nosso Sagrado, é que você tenha uma ação do Estado para reparar esse erro do passado. Por quê? Apesar de o Código Penal criminalizar as religiões afro-brasileiras na Primeira República e na Era Vargas, a Constituição estabelecia o Estado laico e a liberdade religiosa. Ou seja, os 3 artigos, a Constituição é a carta mais importante da República. Sim. Então, o Código Penal ele era inconstitucional nesses 3 artigos. Logo, as ações de invasões em terreiros elas foram cometidas de maneira ilegal. Portanto, o Estado brasileiro deveria reparar as religiões afro-brasileiras hoje que o Estado reconhece que errou no passado. Exatamente. É um absurdo, né, meu irmão? A gente pode falar aí com relação a reconhecimento, reparação, a gente pode citar, por exemplo, a questão da Umbanda, né? Que ela nasce em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e leva mais de 100 anos para ter um reconhecimento do Estado brasileiro a partir da Lei 12.644, que foi sancionada em 2012, que reconhece a Umbanda como uma religião genuinamente brasileira e institui o dia 15 de novembro como Dia Nacional da Umbanda. Mas só 104 anos depois que acontece esse reconhecimento. Veja só, né, irmão? Sim. O Estado brasileiro, ele, durante muito tempo, ele esteve oficialmente ligado à religião católica
e atualmente ele continua favorecendo as religiões cristãs. Então, há 4 semanas atrás, a gente teve o presidente da República, junto com a R. Soares, falando uma possibilidade de anistia para as dívidas das igrejas evangélicas com a Receita Federal. Então, é o tempo todo o Estado brasileiro favorecendo as religiões cristãs em detrimento das religiões afro-brasileiras. Exatamente. Se dá também, agora você tocou num ponto importante, é pela falta de representatividade no cenário político, né? Isso também pesa muito contra nós, né? Infelizmente, a atual conjuntura política não nos representa e acontece fatos como esse que você colocou aí pra gente, não é isso, Jorge? Você vê também dessa forma? Sim, é muito difícil a gente debater sobre o Estado e as religiões afro-brasileiras, e durante um certo tempo da minha vida e da minha militância, apesar de não ser um bandista e candomblessista, mas uma pessoa próxima, que frequenta e tudo mais. Mas pratica Umbanda. Não, mas todo cidadão, me perdoe mais uma vez, eu acabei te interrompendo, mas todo cidadão que pratica o bem, que luta em prol de justiça e igualdade, ele está praticando a Umbanda. A Umbanda está presente, pode ter certeza. Mesmo você não se declarando um seguidor, né, das religiões de matriz africana, mas você pratica a nossa religião. Ah, que bom, obrigado. O que eu iria falar é que muitas vezes na minha militância eu achava muito ruim as lideranças religiosas que não queriam se institucionalizar, serem reconhecidas pelo Estado, ter um CNPJ e tudo mais. E eu achava isso muito ruim. Eu acho que tem que se legalizar, tem que se institucionalizar, tem que buscar as políticas públicas. Porém, correto, mais tarde eu fui entender como você cobrar de pessoas que sempre foram perseguidas, criminalizadas, rechaçadas pelo Estado, que elas hoje têm uma confiança nesse Estado. E esse déficit da confiança das pessoas negras e de matriz africana no Estado fez com que, por muito tempo, elas não fossem representadas. Ou aqueles que estivessem lá e fossem da religião não se declarassem como tal. E é óbvio, se você não é representado, você não vai ser defendido. Exatamente. Você tem uma bancada cristã lá e ela pauta as políticas públicas, óbvio, do cristianismo. Ela não vai pautar para as outras minorias religiosas, para os budistas, para os shintoístas, para os hinduístas. Ela vai pautar para si, como sempre foi no Estado brasileiro. Exatamente. Então a tática é essa, é invisibilizar mesmo, né? Para não ter representatividade. Eu acho que é por aí, né, Jorge? Sim. E não só invisibilizar, como uma busca mesmo por extirpar do Brasil tudo aquilo que remete à África. A gente teve na condução da Aparecida Panicé a proibição de uso de atabaque no exercício da capoeira nas escolas municipais, porque atabaque soava com bando, soava com candomblé, então ela proibiu isso. Então é uma busca mesmo de branquear o Brasil, sobretudo também passando pelas religiões. Perfeito. Meu irmão, no começo do nosso bate-papo, você citou o documentário Nosso Sagrado e a campanha Liberte Nosso Sagrado. São 2 projetos que caminham paralelamente juntos? A gente compreende que o documentário ele faz parte da campanha, mas que o documentário ele foi, na verdade, um dos braços da campanha, no sentido de mobilizar pessoas, mentes e corações para a luta pelo objetivo final da campanha, que é a libertação dos objetos. Então, o documentário é um produto audiovisual da luta para poder retirar os objetos sagrados do Museu da Polícia Civil. Perfeito, perfeito. Então, você pode falar mais um pouquinho sobre o desenvolvimento, meu irmão, do projeto? Eu que tive o privilégio já de poder assistir, desde já parabenizo a obra, falas perfeitas, verdadeiros ícones da nossa Umbanda e do nosso Candomblé fizeram aí a participação com depoimentos emocionantes, né?
a própria mãe, se eu não me engano, me corrija, por favor, se estiver errado, é Luzinha de Nanã, não é isso? Parece que foi a primeira que fez a fala. Ela, que abre. Então, a fala dela é sensacional, me emocionou, cara, pode ter certeza. Então você pode falar um pouquinho de como se deu aí o desenvolvimento, como foi colher essas falas, enfim, estruturar esse projeto. Então, quando a gente começou a desenvolver o documentário, a gente pensou em ter as lideranças religiosas da Umbanda e do Candomblé, e especialmente no Candomblé, as lideranças mais antigas, né? A gente sabe que a questão da hierarquia no Candomblé, né, se dá muito pelo tempo, né? Pelos mais velhos. Então a gente buscou a meninazinha de Oxum, lá de São João de Meriti, que tem mais de 80 anos. A gente buscou também dar uma pluralidade, que era trazer também o candomblé de Angola, então a gente chamou a Mameto Mabeji, que é a Mameto lá do terreiro Bate-Folha, de candomblé Congo-Angola, e trouxemos a Luizinha de Nanã, não pelo fato de ser uma das mais velhas, mas por ser uma lutadora, porque ela teve o seu terreiro destruído pela Prefeitura do Rio de Janeiro para a construção do Parque Olímpico, lá na Barra da Tijuca, e até hoje ainda não conseguiu reabrir a sua nova casa. Então a gente trouxe a Luizinha, e pelo fato também de ela ter tido um parente muito próximo que foi torturado no local onde hoje encontram-se os objetos sagrados. E a gente trouxe a mãe Flávia Pinto da Umbanda, que é uma grande liderança religiosa e faz um trabalho muito bonito de atendimento religioso aos presos umbandistas lá no complexo de Bangu. Então essa foi o agrupamento religioso do documentário. Trouxemos também estudiosos da área, como professor de arte, de História da Arte da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como a Pamela, que é museóloga, que fez uma dissertação de mestrado sobre a temática, a Juliana, que é antropóloga, que fez uma monografia sobre os objetos sagrados, e trouxemos também gente no campo da justiça e do parlamento, né, como o Flávio Serafini, como a defensora pública Lívia Cáceres, para também dar esse aporte mais institucional de como é que a luta se dá a partir das instituições. Perfeito, perfeito. Meu irmão, e como se encontra a situação desse material hoje? Houve uma representação política, né, através do deputado, o Flávio Serafini, não foi isso que você já colocou aí? Como se deu agora esse processo para a retomada desse material? Porque ele precisa voltar para a gente, né? Ele não deveria nem ter saído das nossas mãos. Então, houve também, para além da militância, para além dos movimentos organizados, uma participação política também na construção da retomada desse material. Como está essa questão hoje? Então, Vaguinho, como você bem falou, uma das ações foi buscar a via judicial para poder a gente conquistar esse pleito. Então, a gente fez uma ação, uma representação no Ministério Público Federal, pedindo que os objetos fossem retirados do Museu da Polícia e fossem levados para um outro museu, no caso, o Museu da República. Então, em agosto de 2017, a gente fez essa representação ao Ministério Público Federal, que foi assinada por lideranças religiosas, pela OAB do Rio de Janeiro, por deputados, vereadores, enfim, por pessoas próximas e que defendiam a causa. E no ano passado, a gente teve um resultado dessa representação, que foi a determinação pelo procurador Renato Machado, do MPF, de que os objetos deveriam ser transferidos para o Museu da República. E aí a gente está na iminência
de que em breve possa ser realizada essa transferência e que a gente compreende como uma grande vitória, já que a campanha acabou de fazer aí 3 anos de luta. Então, a gente está com uma grande expectativa que no futuro próximo a gente possa estar comemorando essa vitória. É importante dizer, Vaguinho, que na Bahia, em Salvador, esses objetos sagrados que foram apreendidos lá, os candomblés baianos, também estavam no Museu da Polícia, e eles conseguiram uma vitória no final da década de 90, que se concretizou em 2012, quando foi criado o Museu Afro-Brasileiro da UFBA, que é onde hoje estão esses objetos sagrados. Perfeito. Eu vejo essa questão como questão que o Estado ele tem que começar a reparar esse erro gravíssimo cometido para com as nossas religiões afro-brasileiras, né? A mãe, agora eu não consigo me lembrar o nome dela, se não me engano foi a mãe meninazinha da Oxum, ela fala no depoimento dela que o nosso material não foi apreendido, ele foi roubado, né? Eu acho que ela tem razão, né? Porque uma vez que o Estado entra dentro da nossa casa, dentro do nosso templo sagrado e apreende o nosso material litúrgico, isso é roubo. A gente não estava cometendo nenhum crime, a gente está professando a nossa fé. Isso é um absurdo e o Estado ele precisa reparar esse erro. E uma das formas de começar a reparar esse erro é devolver esse material para as nossas mãos, né? Tornar ele acessível, não é isso, Jorge? E uma das coisas também, né, acho que não é apenas uma ação, é um conjunto de ações para que talvez daqui a algumas décadas a gente não tenha um pastor que esteja chamando o de Exu Covid, né, como o pastor Valdomiro fez, associando uma doença tão nefasta que está matando milhares de pessoas a uma entidade tão sagrada para milhões de brasileiros. Então, acho que uma outra medida é que a gente possa brigar para que nos livros didáticos a gente possa ter uma parte que fale sobre esse período em que as religiões afro-brasileiras foram perseguidas, foram invadidas, foram criminalizadas. Uma outra ação a gente reivindicar também a nomeação e a homenagem de nomes de lideranças religiosas em ruas das nossas cidades, em colégios, em praças. A gente precisa romper com esse monopólio cristão. A gente não pode só ter escola com nome de padre, com nome de pastor. A gente precisa também ter nomes de escolas com nome de babalorixás, de alorixás, de equedes e por aí vai. Jorge, se você me permite fazer aqui uma fala em cima do que você está colocando, é importante a gente exaltar a grande conquista que a gente conseguiu aqui em São Gonçalo, né? Que foi a aprovação do projeto Marco Zero da Umbanda, com a inserção do nome de Zélio Fernandino de Moraes na praça que era popularmente conhecida como Praça de Neves, mas na verdade ela não tinha nome, né? E a gente buscou lá dentro da legislação, preparou o projeto, a gente conseguiu, através do corpo legislativo, uma porta que se abrisse para a gente, através do mandato do vereador Cláudio Rocha, né? Ele abraçou, defendeu a causa, transformou em projeto de lei, encaminhou para a Câmara votou, aprovou, e hoje é uma realidade na cidade. Só que a gente precisa de mais, né? Ainda é muito pouco, né, Jorge, como você bem colocou aí. Sim, não, é muito pouco. Eu queria te parabenizar e todas as pessoas que estavam envolvidas nesse processo. É um marco, né, de fato, para a história de São Gonçalo, um marco para a história da Umbanda, e que a gente precisa de mais iniciativas que possam demarcar que a cidade de São Gonçalo, óbvio, sempre teve uma maioria cristã, mas que teve, né, milhares, centenas de umbandistas e candomblecistas, e que isso foi apagado da história e que a gente não vai admitir mais que essa parte da população invisibilizada, né, esteja a par da história. A gente quer estar marcado na história, a gente faz parte da população brasileira, não é possível entender a história do Brasil sem entender a contribuição da Umbanda, do Candomblé, dos indígenas, dos africanos e dos seus descendentes.
Então a gente tem que estar representado, a gente tem que estar ali escrito na história, tanto na maneira metafórica como de maneira física. A gente precisa de marcos físicos que estejam ali nos representando. Jorginho, você teria a informação de quantas peças nossas estão apreendidas lá no Museu da Polícia? Quantos Então, itens, saberia dizer? O que a gente tem hoje, no último catálogo que foi feito, são 521 objetos. Porém, teve um incêndio em 1989, se perderam vários objetos. Tem alguns objetos que nós sabemos que foram surrupiados, que foram desviados. Então, assim, a gente crê que o acervo, em sua origem, deveria ter 1.500 objetos. Hoje ele se encontra com um terço disso, que são volta de 521. Perfeito, meu irmão. Obrigado pelas informações aí muito precisas, importantes aí para o conhecimento da nossa própria história, né? A gente precisa saber dessas informações. Meu irmão, a gente já está caminhando para o final aí do nosso bate-papo, infelizmente. Mas eu queria te perguntar mais uma coisa. Para quem quiser hoje assistir o documentário Nosso Sagrado, ele já está disponível em algum lugar? Então, se não me engano, na página da produtora aqui, Procó Filmes, tem um link para as pessoas que quiserem assistir o documentário Nosso Sagrado, só entrar lá na página no Facebook e já está disponível para assistir. E ele também passa, né, no canal Futura, que foi o primeiro canal com que a gente assinou para poder veicular o documentário. Perfeito, meu irmão. Eu já assisti, sugiro que todos assistam. Foi uma obra sensacional. Mais uma vez, parabenizo você, meu irmão, pela essa iniciativa e por todos né, os envolvidos aí na construção dessa obra, que é de grande valia para todos nós, né, das religiões afro-brasileiras. Meu irmão, gostaria de agradecer a sua enorme colaboração para o nosso canal, para as religiões afro-brasileiras em geral. A sua fala ela é muito importante e ela precisa ser compartilhada. Eu, desde já queria pedir aqui às pessoas que seguem as redes sociais do Vaguinho Macumba, no Facebook, no Instagram, o nosso canal no YouTube, que também é Vaguinho Macumba, compartilhe, curta, fique à vontade, o canal não é meu, o canal é nosso, meu irmão. Então, muito obrigado, faça aí as suas considerações finais e espero poder, em breve, estar marcando um outro bate-papo contigo, que eu acho que a gente tem mais assuntos para poder estar desenvolvendo aqui e compartilhando com os nossos seguidores, né? Sim. Vaguinho, muito obrigado pelo convite, pela entrevista. As nossas lutas, elas são conjuntas, elas são no mesmo sentido de respeito, de representação, de reparação. E então a gente caminha junto nesse sentido dessa luta de resistência. Eu tenho muito falado que a gente não tem no Brasil intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. A gente tem intolerância religiosa contra as religiões cristãs. Contra as de matriz africana, a gente tem racismo religioso. Racismo religioso. Porque exatamente. Você não tem notícia de igreja incendiada no Brasil, você não tem notícia de sinagoga incendiada no Brasil, você não tem notícia de mesquita incendiada no Brasil, mas tem notícia de terreiro incendiado, depredado, invadido, vilipendiado. Então exatamente. É uma luta muito árdua que a gente tem pela frente, mas que a gente não se abstém de lutar e de colocar nossos corpos, nossas mentes, nossa energia nessa luta. E antes de terminar e agradecer mais uma vez pelo convite, queria dar uma indicação nesse momento de pandemia, um documentário feito pelo pessoal da arte do alemão, que se chama Quando Você Chegou, Meu Santo Já Estava. É um documentário que fala sobre
Seis Mães de Santo, lá do Complexo do Alemão, que também foi lançado no início de 2018. Uhum. Ótimo. E aonde a gente consegue assistir esse documentário? Tá Desculpa, no acho que você falou, YouTube. não peguei. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Perfeito, muito bom, muito bacana. Meu irmãozinho, mais uma vez, muito obrigado. Espero em breve a gente poder estar desenvolvendo um novo bate-papo aí sobre esse assunto, porque é longo, né? Não para por aqui. Mas a sua fala foi genial e de grande contribuição, de grande valia para todos nós. Meu irmão, até a próxima. Aos nossos seguidores, muito axé, meu fraterno saravá, e vamos muito mais além. Axé.